Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção pura. Amém, queridos? Vocês vão irmãos para cá, vamos orar com o pastor Marcelo. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Ele que nessa noite tem a responsabilidade de trazer a porção, a poderosa porção da tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra transforma nossas vidas. E eu peço tão somente que o teu filho seja um instrumento em tuas mãos para trazer do teu coração aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Pai, abrimos nosso coração, abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvirmos, para recebermos a tua palavra. Usa o teu filho, unge-o nos seus lábios, ó Deus, com a unção que o Senhor tem preparado para esta noite, com a porção dessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Todos que creem, digam amém. Estenda tua mão para cá e fala assim: Pastor Marcelo, nosso pastor Bigode, receba da bênção do Pai, em nome de Jesus. É que o pessoal não sabe, né? Antigamente o pastor Marcelo era chamado de Bigode, né? Tinha aquele bigodão, né? Bigode grosso, né? Amém. Graças e paz, querido. O meu e-mail é prmarcelo.bigode. Isso foi essa galera lá de Sorocaba. Esses moleques não prestam, não. São os moleques bons de Jesus, mas não prestam, não. Aí, bigode, fazer aqui uma, bigode, ele botou lá, ficou PR, quando eu falo de algum lugar, o pessoal riu ali na minha cara, né? prmarcelo.bigode@gmail.com. Amém. Queridos, é muito bom a gente poder gozar dessa liberdade, né, que o Pai nos dá. E na medida em que nós temos essa compreensão, e essa compreensão ela nos torna cada vez mais livres para poder servir ao Senhor. Amém? Então, esse final de semana aí, eu também, sábado passado, eu tive o privilégio de poder estar com nossos irmãos, nossa igreja lá em Barra do Furado, né? Parti aqui 5 horas da manhã, cheguei lá 9h30 da manhã, mas parei, eu sempre uma paradinha e tal, para tomar aquele cafezinho, aquele reforço, e foi um tempo assim muito interessante e desafiador, e sempre será assim. Então não se iluda, não pense que vai ser molezinha. Tem um ditado que diz que rapadura é doce, e é verdadeiro, mas não é mole não, não vai nessa não. Se alguém falar para você que rapadura, não acredite, porque ela é docinha, mas não é molinha não. Então tu vai ter que trabalhar um pouquinho, a gente vai ter que, se você que queremos avançar, que queremos ir um pouquinho além daquilo que já temos alcançado. Então foi um tempo assim muito gostoso, pude compartilhar da visão para esse ano de 2026, já coloquei aqui para os irmãos, coisa de já dezembro, novembro, né, primeira quinzena de novembro, eu estava lá na igreja e Deus foi falando comigo sobre como é que nós iríamos trabalhar esse ano 2026. Então, a visão para a gente trabalhar esse ano 2026 é porque o Banner, né, ele teve que voltar para conserto, né, a pessoa que confeccionou ali, aconteceu algumas coisinhas ali, eles pegaram de volta para, logo a gente vai retornar ali. E para a gente, então, como desafio para o ministério, para mim, para você, será um ano de cuidar mais. E nós falamos aqui, pregamos, já iniciamos falando que esse cuidado, esse primeiro cuidado, eu coloquei pelo menos três ambientes, 3 caminhos que a gente precisa de observar. É aquele primeiro que é uma vida cheia de Deus, uma vida com Deus, um relacionamento forte com Deus. Porque se eu não tiver um relacionamento forte com Deus, eu vou cuidar de quem? Um cego não conduz outro cego, sabe? A gente às vezes quer conseguir, a gente quer levar, quer falar, mas, sabe? E a vida com Deus, e essa intimidade com Deus, para ter esse ponto de partida, e nessa vida com Deus é onde vai ser gerado em mim e você essa paixão pelas pessoas, sabe? Essa vontade ardente de cuidar do outro. Mas quando eu me cuido, quando eu me vejo quem eu sou diante do Senhor,
como ferramenta de Deus, como Deus, acabamos de cantar aqui agora, ministrar, né? Ele é o nosso amado, né? Ele é o nosso amado, nós somos amados dele, olha, nós somos, não adianta, essa relação forte, ela tem que ser verdadeira, ela precisa realmente de fazer com que o mundo perceba isso, que as pessoas ao nosso lado percebam isso, essa relação forte. E falamos também sobre a questão da minha pessoa, do Marcelo, do ser, de cada um de vocês. Quem é você? Quem é você, Marcelo? Quem é você, Lupa? Quem é você, Marcão? Quem é você? E eu preciso de me ver à luz da palavra, à luz da sociedade, à luz da minha família, à luz do bairro onde eu moro, sabe? À luz do trabalho do qual eu faço parte, da empresa. Eu preciso de me ver. Eu preciso de ter alguns comportamentos, algumas atitudes, que são atitudes do Marcelo. Sabe, eu preciso de observar isso. E depois, então, eu agora passo a olhar para as pessoas. Então, se eu não tiver essa percepção, eu vou ter dificuldade de servir nessa questão de cuidar do outro, ou seja, cuidar mais. Esse mais. E a gente falou um pouquinho, esse mais aí foi proposital, né? Um mais que vai exigir de mim, de você, uma habilidade, uma disposição. Queridos, só para a gente... Eu já coloquei isso aqui, relatei aqui que no ano passado, eu fui à cidade para pagar um documento, eu já falei aqui, mas é interessante, ontem aconteceu uma outra situação, e eu faço umas conexões com isso, né? E aí eu fui à cidade, pagar até a documentação da igreja, foi lá de Sulacap, para entrar no cartório de pessoa jurídica. Quando eu passei o cartão, nada. Cartão passou, nada. Fala assim comigo, nada. Não é possível, cara. Aí tinha uma merendinha no bolso assim, aí paguei, pelo menos a minha firma ali, né? Mas para pagar da igreja, que já era um valor bem... Eu não fui preparado, fui com cartão. Aí me deixou chateado, então, mas eu fui, Senhor, o que está acontecendo? Aí peguei o celular e dei uma ligada para a central, né, do Itaú, tal, liguei para lá, tal, aí a pessoa, não, posso te ajudar sim. Foi vendo aqui que a titularidade venceu, o sistema já tal, pai, por isso que o senhor não está conseguindo, tal. Tá bom. Aí eu fiz o caminho de volta para casa, cheguei, pô, na cidade, cara, não é uma coisa, cara, assim, é um negócio meio... Fui para casa, cheguei em casa 1h pouca da tarde, almocei, aí eu estava pensando, né, quase que, ó céus, ó vida, por que o banco fez isso? Quase, mas o cara é tão ruim, o bichinho é tão ruim, que ele levantou de pé 2, botei a roupa de volta, vou para a cidade, vou ou não vou, eu fui, cheguei lá na cidade, acreditem, eu usei menos tempo do que na primeira jornada, fui no segundo tempo, resolvi, preocupado com o negócio de horário, fui e voltei, literalmente, cuspida no chão assim, e não pode secar não, tem que ir lá e... os antigos lembram disso, né? Fui num pé e voltei no outro com o documento pago. Aí eu parei para ver assim, que tem que ter disposição. E essa disposição, ela sempre estará atrelada naquilo que você acredita, naquilo que você tem valor, naquilo que é importante para você. Amém, queridos? Então, eu quero te encorajar aqui nessa noite, o tema é o que a gente está falando, e ontem eu fui comprar um material em Realengo, peguei aí 1 milhão de chaves, né? Chave da igreja, chave de casa, chave do carro, chave de não sei de onde, chave... Só sei que cheguei em casa, cadê a chave da igreja de lá? Sulacap, para poder entrar e tal, aí, caramba, voltei, Deise, olhei, nada em casa, nada, aí a Deise foi, me socorreu, peguei, abri, botei a Kombi lá que eu precisei, por causa do bagageiro e tal, aí o bichinho é ruim, fala assim, ele é ruim, cheguei em casa, falei assim, sabe uma coisa, peguei meu carro, voltei, fui lá em Realengo, onde comprei o material, já olhando, falei assim, rapaz, meio-dia, cheguei lá 12:10, está fechado, estava fechado, fui assim mesmo, cheguei lá, aí eu já fechado a empresa, aí bati na porta assim, aí o camarada abriu, estava saindo, até que me atendeu, eu falei assim, mano,
porventura tu não achou uma chave aí não? Um molhozinho de chave não? Fulano, alguém, estava em cima da mesa. Peguei a chave, resgatei a criancinha. Ô papai, papai. Eu só contei isso, falei isso, para a gente ver, coisa muito simples. Mas é desafiador, porque eu poderia descansar, deixar para segunda-feira, pensar, e às vezes a gente pensa assim, adia, deixa para depois, deixa de fazer o que tem que se fazer, e poderia chegar lá e alguém, pensando que era de alguém, a gente tirou dali, botou para lá, e daqui a pouco ninguém viu mais nada, eu vi aí, e aí você perde realmente. Porque às vezes a gente perde a oportunidade. Eu quero falar aqui nessa noite sobre isso. O tema que a gente vem trazendo aqui é sobre estamos sendo bênção para as pessoas. E isso muito me interessa, porque eu desconfio que nesses dias, e a gente ouve e tem ouvido muito, tem visto muitos pastores, líderes, irmãos, igrejas, sabe? E igrejas que começaram muito bem, ministérios que começaram muito bem, e hoje não estou mais percebendo que aquele bem, a essência, sabe, o valor daquilo que tem que se dar realmente, se perceber, que se chama pessoas, está deixando de lado para ter cargo, para ter posicionamento, para ter posição, para ser carteirada, para se ver assim, ver assado. Cara, isso não interessa o reino de Deus. Ou a gente traz o céu aqui, ou a gente fica, sabe, só que eu preciso de pensar nisso, eu preciso de ver. E aí, isso me veio. Abre a tua Bíblia comigo aí, o DJ mandando na tela. 1 Coríntios 4, 2 versículos, a gente vai trabalhar um pouquinho nele aqui, acabando no horáriozinho que está calor, mas a gente vai acabar na boa. Quero aproveitar isso que você está ali. Foi um tempo assim muito gostoso lá em Barra do Furado. Eu já falei para os irmãos lá, quem não conhece a nossa igreja lá, a igreja lá é o seguinte: a porta de vidro igual essa aqui assim, da porta para lá você tem mais ou menos 1,5 metros, aí é o meio-fio. A rua principal, do outro lado, do outro meio-fio já é a areia da praia. Se tu for reto, tu vai pro alto, mano. Tu vai, se você tiver fé, pode até atravessar, né? Então diz assim a palavra de Deus, né? Pra gente, diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Por isso que nós falamos aqui que hoje, se a gente bobear, você começa a se envolver com tantas coisas, e aí fica cada vez mais distante o que a gente já aprendeu lá atrás, que todo crente logo nisso ele aprende, ouve isso toda a vida, Mateus 6,33, e chega em algum momento que passa a não fazer mais sentido para a gente, porque nós estamos envolvidos em tantas as outras coisas e nos esquecemos da prioridade, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então esse reino, ele é buscado, ele é implantado através da igreja, mas uma igreja que tem uma visão, que tem realmente vida com Deus, mas que tem paixão pelas pessoas, e que vai se colocar nesse movimento como uma ferramenta de precisão para Deus nesse tempo e aonde estiver. Então eu vou ter um cuidado, porque há uma advertência, há uma missão, há um cuidado, e Paulo ele fala isso, escreve isso aqui muito bem, ele relata isso aqui de uma maneira assim, nos chamando a atenção, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, Deus é e sempre será a nossa fonte inesgotável, amém? Amém. Ele é o nosso mantenedor fiel, aquele que está pronto o tempo todo para nos socorrer, abençoar, nos satisfazer em tudo, pois Ele é suficiente, só Ele nos basta. Por isso, Ele sendo fonte, também nos deu a condição de não apenas acessá-lo, mas de ter acesso de todos os recursos que Ele preparou e liberou para a humanidade. Então, quando eu vou lá no Salmo 46:1, eu começo a entender isso. A Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Eu vou no Salmo 121, sabe, eu vou começar a passear, vejo o cuidado de Deus, elevo
Meus olhos para os montes, de onde? Quase que, né? Quase. Aí virá o meu socorro. Olha só, mas a palavra diz que o Senhor, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele não faz igual a mim, igual a você, aquele momentinho. Ele diz, não, Ele não faz nada disso, não. A Bíblia diz que Ele trabalha, em todo o tempo Ele está trabalhando para o nosso bem. E interessante isso. E só que a gente tem que começar a pensar que para esse bem, não é um bem onde você só recebe. Não, você recebe para poder também ministrar sobre a vida do outro. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, quando eu começo a entender isso, eu vejo um exemplo que a gente falou na virada aí, a gente usou esse texto, que é a multiplicação dos pães, Mateus 14, rapidamente, só vou falar só 2 versículos, para a gente caminhar dentro disso que a gente está falando aqui. Mateus 14, 16 e 17. É interessante, Jesus, 16, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então, só nesse primeiro momento, versículo 16, depois a gente vai ler agora o 17. Eis aí o comando, eis aí a vontade de Deus. Eis aí o que o Senhor queria naquela hora que acontecesse, que fosse ministrado. Em outras palavras, Jesus estava desafiando os discípulos a se colocarem nessa posição como agentes que estavam agora a serviço dele para fazer com que o sobrenatural, com que os recursos viessem e chegassem à tropa, ou seja, a multidão. Então ele determina, ele fala. E quando ele determina, ele fala para mim, para você, ele também envia os recursos. Aí no 17 a gente entende. Olha só, 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É como se Jesus falasse assim, cara, tu quer mais o quê? Tu acha que tu está precisando de mais o quê? Tu tem aí o suficiente para fazer com que essa multidão seja abastecida. Porque eu sou o provedor, eu estou aqui e vocês são as minhas ferramentas, eu só quero que vocês abram a boca e façam o que eu estou determinando. Jesus falou para eles, dai-lhes vós de comer. Ou seja, eles tinham, mas não tinham a percepção, a noção. Eu quero te dizer que nesse contexto que os homens nos considerem como ministros de Cristo, aí eu quero te desafiar nessa noite. Quem é ministro aqui de Jesus aqui? Cara, estou falando contigo. Essa bolinha vai estar quicando, ela vai estar na tua direção, para você chutar e fazer gol. Todo tempo Deus vai nos dar oportunidade para isso, ambiente para isso, pessoas para isso. Agora, se você não for um ministro, você vai ter dificuldade para ter essa percepção. Então tem que ser um ministro, e esse ministro ativo, um ministro capaz de perceber que o que tem é o suficiente para que Deus possa operar e fazer grandes coisas. Sabe, a gente precisa disso. Então, uma das coisas que Deus favorece o ministro é que ele começa a entrar nessa frequência de Deus, nesse relacionamento forte com o Senhor. Ele começa agora a entender que aonde o Senhor estiver, o milagre sempre vai acontecer. Aonde o Senhor está, há garantia. Aquilo que os olhos humanos não conseguem perceber, aquilo que está em oculto, o Senhor traz à tona, porque Ele faz, mas Ele vai fazer isso através dos ministros. Então, o teu vizinho, o meu vizinho, o teu patrão, sei lá, o teu funcionário, seja quem for, está olhando para você e quer ver em você e em mim um ministro de Deus. Não de carteirada, não de título, eu sou pastor. Cara, para com isso, cara. Besteira. Isso não vai funcionar, não vai rolar, não. O que vai funcionar, vai rolar, é o que a gente vai começar a falar aqui agora, de quando o cara chegar perto de você, saber que todas as vezes que ele tem a oportunidade de estar com você, ele consegue ver uma manifestação dos céus sobre a vida dele. Ele consegue sair de uma forma diferenciada, diferente, porque ele ao encontrar com você, ele jamais será a mesma pessoa. Jamais. Então, se eu não começar a ligar o alerta e começar a trabalhar, a pensar, a colocar isso, eu vou simplesmente viver num desvio de função. O cara é ministro, ele está fazendo uma outra coisa, está fazendo uma série de coisas sem ser ministro. Tem que ser ministro.
tem que ministrar mesmo, tem que estar a serviço do Senhor mesmo, com propriedade, com resposta, não com títulozinho, com carteirada, nada disso, nomezinho, não, nada, não, isso não convence ninguém a nada não, cara. Besteira. Vocês sabem o nome daquele bom samaritano? Quem é que sabe aqui? Eu soube que alguém aqui sabe, inclusive o CPF dele. Que vivia passando então um samaritano, daquele, quem é que sabe que é o nome do cabra? Ninguém sabe. Entendeu? Mas lá estava um ministro. Que não conheça o teu nome, mas ao conhecer você, venham conhecer uma verdadeira ministro do Senhor. Amém? Ministro do Senhor, ministro do Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém, pra gente. Então, ali está a despensa e os despenseiros, aquele ambiente lá, ó, Mateus 14, eu fico imaginando ali. O encontro só precisava acontecer, ou seja, só precisava agora, é tipo assim, olha, a lenha tá tudo montado, agora é só colocar fogo, só precisava disso. Então, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter, sabe, essa percepção hoje, de não ser levado por tantas ondas, tantas falas, tantos movimentos, tantas coisas, quando na verdade é muito simples. Deus tem despensas e despenseiros, né? Hoje continua, mas como é que funciona isso? Aí a gente sabe, o despenseiro é um administrador mordomo encarregado de cuidar e distribuir os bens de outra pessoa, ou seja, sempre em favor de alguém, sempre. E aí quando eu vejo isso, eu quero estar sempre nessa posição de despenseiro, de ministro do Senhor, não quero nunca abrir mão disso. Quero entender que a igreja não pode se permitir a fazer uma outra coisa, a deixar de ser isso. Nesse tempo, nesse mundo, nessa terra, nesse sistema que a gente está vivendo. Hoje, nós estamos nos perdendo hoje. Quantos cristãos, quantos filhos de Deus estão se perdendo, sabe? Estão desviados da função, porque estão assimilando tantas coisas, estão aderindo a um sistema falido, tendo uma fala idêntica, que não vai promover vida, que não vai restaurar a vida, que não vai ajudar ninguém, pelo contrário, vai simplesmente fortalecer um sistema que a cada dia está pisando, esmagando e tirando e colocando, gerando depressão, gerando terror, gerando medo, gerando uma série de coisas. A minha fala como despenseiro, como ministro de Jesus, como despenseiro, como aquele que Deus me confiou algo grande, eu tenho que ter cuidado hoje como eu estou operando essas questões do céu, as questões do meu pai, questões de papai, questões de Deus em relação às pessoas. Eu preciso tomar cuidado com isso. E é por isso que nós vamos caminhar esse ano trabalhando sobre isso, trazendo temas, cada pregador vai ter o seu tema, mas a gente voltado para se cuidar mais, ter uma atenção, sabe, cuidar mais da santidade. Jesus fala que, ele falando com o Pai, ele fala assim, por causa deles, por causa do Marcelo, por causa do Marcão, por causa do Alain, por causa da Beth, por causa, eu me santifico. Jesus fala isso. Então, a santificação não era só uma questão dele com o Pai, mas ele, além de ser dele com o Pai, mas ele também se separava, se santificava em prol do outro, ou seja, para que o outro receba e seja alcançado por tudo aquilo que foi ministrado já como direito. Eu quero te dizer isso, quantas pessoas estão deixando de desfrutar de grandes coisas da parte do Pai, porque nós ainda não nos colocamos, não nos vimos ainda, não nos encaixamos ainda, como esse ministro aqui que está dizendo aqui, sabe, sendo reconhecido não por título, mas realmente por um ministério forte, sabe, e ele vai dizendo mais alguma coisinha aqui que a gente vai estar caminhando nisso. Então a gente precisa de ver isso. E aí isso me leva a um personagem em Gênesis 39, 4, rapidamente aí. Né? Isso me leva, e depois 39, o 2, o 3, né? Só para a gente poder ver aqui, vamos lá.
Gênesis 39, 2, 3 e 4. Só que a gente já mata logo aqui, porque olha só o que diz aqui. Gênesis 39, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha só, ó. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quando eu olho para esse quadro, eu fico observando Potifar olhando para aquele camarada, para aquele jovem. Da mesma forma como as pessoas olham para mim e para você. O teu patrão, quando você vai em algum local, o cara está te olhando. Está querendo ver a curva do teu pé, para ver qual é a tua. Como é que você chega, como é que você se mantém, qual é a tua pegada, qual é a tua visão para aquilo ali. Ó, pode ter certeza disso. O texto que a gente viu aqui na sequência, você pode examinar, que o Senhor era com ele. A razão de ter um ministério, de ser uma pessoa diferenciada. Diz que tudo que ele botava a mão, que ele fazia, tudo que ele alcançava, tinha um resultado de prosperidade. Olha só, mas uma prosperidade não só para ele, mas uma prosperidade para alguém. Dá para a gente perceber isso? Olha só que dinâmica bacana, é servir o outro, é atender o outro, é fazer em nome do Senhor sempre para o outro. Quando o fazemos, Deus de quebra ainda nos dá, além da conta. Então eu não preciso me perder em buscar essas outras coisas, eu posso ficar sempre no primeiro momento, no Mateus 6, 33. Sempre, com maior tranquilidade, porque essas outras coisas nos serão acrescentadas. Pode ter certeza disso. Lógico que você vai estudar, vai cavar, vai fazer tudo isso, mas você não vai se perder a isso. Você não vai trocar a mão, pelo contrário, não vai abrir mão desse primeiro momento, que é buscar, é se envolver com as coisas de Deus, porque existe o que o Deus já liberou para mim, para você, e através de mim, através de você, muita coisa. Uma palavra, quando você para um tempinho da sua vida ali, e está fazendo alguma coisa sua, mas quando você para de fazer aquilo que é seu, e você com esse olhar apaixonado, esse olhar voltado para os necessitados, alguém que às vezes está ali, só está querendo um ouvido naquela hora, quando você coloca isso, você pega nessa despensa lá, você vai lá e traz agora o refrigério, você faz com que aquela pessoa agora, quando você toma um remedinho aqui. Cara, aconteceu uma coisa essa semana, assim, tremenda lá em casa. Minha esposa falou assim: poxa filho, eu convidei uma vizinha que outro dia, depois desse tempo todo que a gente está morando ali, aí de tomar um café, aí a Deise fez um bolo estratégico. Fala assim, aquele café estratégico. Aqui não é aquele bolo de bananas e bananinha e tal da Val, mas foi um bolinho de fubá que eu gosto muito, né? Eu estava olhando um bolinho. Aí a minha esposa estrategicamente convidou essa menina. Menina que eu digo é uma jovem senhora. E ela foi, estava saindo, aí a minha esposa contou um pouquinho do que estava acontecendo com o esposo. O cara é novo, bem sucedido, ganhando, trabalhar no céu, na Fiocruz, mas não sei o quê, aí o cara ficou doente, teve um erro médico, uma tragédia, começou a roubar o carro, o cara está ali, está de pé, muito revoltado, e ela estava assim um pouco, e a gente orando, né? A gente vem orando, vem trabalhando. Aí quando a Deise falou isso, eu falei assim, caramba, cara, coisa maravilhosa, estratégico, sabe? Pegou o ambiente, fez um cafezinho à tarde, o café da tarde, aquele bolo, né? Eu queria ter um bolo de Deus, né? Eu só ali na boa, e daqui a pouco eu fui na igreja, resolvi, então quando voltei ela estava lá, e a gente já estava no encerramento da fala.
quando ia orar, tal. Aí eu só acrescentei um pouquinho, não gosto de falar mesmo, eu sou um cara muito mesmo. Aí eu, nesse negocinho, o telefone toca. Quem? O esposo. E a gente montando um esquema, uma operação, que ele caminha lá na praça, a gente vai assim, tipo, que não quer nada, montando tudo. O camarada nem liga para ela naquela circunstância, ligou para ela, não, estou aqui na Daisy, não, que eu estou passando aqui na rua, então vem aqui um pouquinho. Cara, o cara não entrou. Cara, o cara ficou assim, daqui a pouco ele estava abraçado, aí mostrei um pouquinho das minhas obras lá, a gente bateu um pouco, caramba, assim, cara, eu ganhei o dia, que felicidade. Aqui. Aí eu olhei, eu vi assim a manifestação de Deus, quando Ele olha para mim, para você, e vê amor pelas pessoas. Cuidado com as pessoas, cuidado com aquilo que a gente fala com as pessoas, que a gente massacra, arrebenta, quer, sabe? Cuidado com isso. É trazer para perto, é caminhar, é não julgar. A tua própria vida vai denunciar o pecado, vai mostrar que aquilo ali não condiz. E quando essa pessoa for alcançada pelo Cristo, sabe, ela vai entender isso, ela não vai mais querer andar, não vai querer mais aquele estilo de vida, porque ela vai aprender isso na prática. Então, olha como é que nós precisamos. Então, eu e você precisamos de ter essa percepção, porque toda hora, quantas pessoas perdem a oportunidade, por exemplo, no local de emprego, chega lá, já começa a reclamar e diz que está trabalhando muito, você trabalha escravo, e não sei o que lá, e começa, José era escravo, só para a gente não ficar bobinho, escravo, tinha vez para nada, mas ele tinha autoridade, ele tinha, sabe, o aval de Deus, existia um plano maior, existia algo maior. Aquele camarada começa como empregado, como alguém que estava ali, como escravo, mas bem sucedido, porque ele era um ministro de Deus. Ele foi encontrado fiel, sabe, ele não negociava a posição dele, ele tinha prazer, porque o camarada observar e entregar tudo da sua casa aos cuidados dele, é porque conseguiu ver o suficiente na vida dele, a clareza, sabe, de quem ele era, o Deus a quem ele servia, mesmo sendo diferente do seu Senhor lá, mas ele sabia que era o suficiente para ter um camarada fiel dentro da sua casa, e foi fiel realmente, que a gente conhece a história. Chegando ao ápice da fidelidade ali, imagina, cara, o camarada não ceder, mas ele ali no seu trabalho. Hoje, a gente quer ser despenseiro, mas não quer ser fiel. Sabe, aqui diz que, do mistério de Deus, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, ou seja, na posição, que não negocia, está ali, firme, fazendo aquilo que foi chamado a fazer. Hoje, as falas estão tirando as pessoas de suas posições. Hoje, eu falei pela manhã, o aprisco, o pastor está ali para não deixar ninguém estranho entrar, nem a ovelha sair. Hoje a gente está ouvindo, estão conseguindo romper isso. E quantas pessoas desviadas hoje, inclusive até dentro da igreja, em massa, está para lá e tu vê, caramba, como é que é isso? E além daqueles que não estão em lugar nenhum, e volta e meia a gente encontra aqui, mas como é que pode? Por que está acontecendo isso? Justamente por causa dessa qualidade de prestação de serviço, de paixão, de amor pela pessoa, e a gente está negociando isso para ter cargo, para ter posição, para ter status, porque é fulano de tal, e aquele camarada da igreja dele tem não sei quanto, que igreja dele, cara? De que o pastor aqui estiver fundando de alguma igreja, misericórdia. Entende, queridos? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O que Deus quer é que você faça a diferença. É quando você for colocado num local lá que aparentemente não tem nada, você olhar e você chegar lá e ser como os discípulos foram confrontados, só tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, sabe? Mas era o suficiente para que houvesse a multiplicação. Eles estavam sendo desafiados, os céus estavam abertos ali naquele momento. Amém, queridos? Amém. Ou a gente visualiza assim, ou a gente vai ficar aí, sabe? Não tem por onde correr. Então José, sendo fiel, responsável, sábio, olha só, estratégico, mas acima de tudo isso, era uma vida com Deus.
E aí ele tem a oportunidade para colocar, para gerenciar. Então, um camarada que estava ali, fiel ao Senhor, a quem ele servia, para ele poder agora ser fiel ao seu Senhor aqui na terra. E ele foi fiel. Conseguiu fazer com que, através daquele processo da sua vida, ele pudesse se tornar quem ele se tornou, que nós bem conhecemos. Então, ele se torna, né, ou seja, a própria despensa viva de Deus na terra. Ele está ali. Essa que é o grande desafio meu e seu, é de nos tornarmos despensas vivas de Deus aqui na terra, hoje, agora. Isso me deixa impactado. Despensas vivas. Você, olha para o teu lado aí, fala aí, tem uma despensa viva aí ao teu lado aí? Cara, vivo. Você está vivo é para isso, para viver como despensa de Deus, como ministro de Deus, para ministrar mesmo, para chegar num local, num ambiente que tá, o negócio está feio, você vai chegar lá e a coisa vai mudar, sabe por quê? Porque você tem uma pegada diferenciada. Sabe, queridos? A gente precisa de ver isso. E isso, nessa prática, a gente vai para um outro momento. Atos capítulo 3, rapidamente, versículo 5 e 6. Olha aí. Depois ainda, Atos 11, do 21 ao 25, que a gente vai ver na sequência. Mas vamos ver. Atos 3, 5 e 6, e a gente está fechando. Quando eu olho para isso, eu vejo mais uma vez, mais um episódio dos discípulos sendo desafiados. E esse desafio, o primeiro de Mateus 14, a gente vê uma multidão faminta, ou seja, precisava do alimento realmente, do pão, do peixe e tal. Agora, alguns discípulos do Senhor Jesus, Pedro e João, na porta formosa do templo, eles se deparam, algo já costumeiro, algo já, sabe, o desafio estava valendo, joga para rolo, já estava lá, um tempão, o cara está lá, ó. Eles conheciam aquele local, de local de passagem. Graças a Deus, que um dia, em um momento, eles foram desafiados agora a olharem para o lado assim, tipo, olhar para o bolso e não ter nada para oferecer a não ser eles se utilizarem agora da despensa do próprio Deus, ou seja, a presença do Deus para curar, para fazer com que a vida daquele camarada fosse transformada. E a Bíblia diz, e olhou para eles esperando receber alguma coisa. O que ele queria receber, essa alguma coisa, não era dessa despensa que Deus tinha para ele naquele momento ali. Porque se ele recebesse ouro e prata, ele continuaria naquela vidinha ali. Era algo sobrenatural, era algo poderoso, algo que mudaria toda a sua vida. Eu quero que você saiba disso, que você volte a pensar nisso, que isso está em você, isso está à sua disposição. Deus colocou, deixou que você pudesse gerenciar, trabalhar isso. Deus te deu autoridade para isso. A Bíblia fala isso, e vos darei poder. Imporão as mãos sobre os enfermos. Então coloque. Profetizarão, declararão, expulsarão demônios. Ó, caramba! Então é tipo, mete a mão na despensa, parte e traz a solução, porque a solução o Senhor nos confiou, o Senhor nos mostrou. Agora eu preciso de ter essa disposição. E aí, Pedro e João na porta do templo, a despensa não estava dentro do templo, estava ali fora da porta. Engraçado. Observe que o milagre aconteceu dentro ou fora do templo. Às vezes, para mostrar que não é o tempo, queridos. Sabe? As pessoas ficam achando que nada. É quando eu e você decidimos colocar em prática aquilo que já temos recebido de Deus. Seja onde for, só para mostrar.
Poderia curar lá dentro? Sim, não estou aqui falando que não, mas foi lá fora. Foi lá fora. É em qualquer lugar. É onde você estiver. Sabe? E aí, o interessante nisso é que ele chega e olhou para eles esperando receber alguma coisa, vamos lá, na sequência, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aí o que diz? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, ou seja, o cara foi levantado. Sabe, quantas pessoas estão hoje caídas ao nosso lado e parece que não... E nada, a gente fica, vou orar por você. Mano, continue orando sim. Às vezes é uma questão de posicionamento. Sabe, precisa de caminhar um pouco mais com a pessoa, de investir um tempo mais, ser mais, sabe, esse cuidar mais que a gente está falando. Esse cuidar mais vai nos levar a ter uma visão diferente. Sabe, a gente vai olhar para o tempo e vai ver o que é realmente um tempo produtivo. É quando é aquele tempo que eu consigo viver mais para o reino do que para mim. Isso não está dizendo que você vai se anular, que vai deixar de falar. Não, ninguém aqui está pregando falando nunca isso. Não, você não precisa estudar, não, isso é mentira. Isso é loucura, não entra nessa não. Você precisa de tudo isso. Mas não pode deixar que tudo isso lhe roube essa condição que está aqui nobre, de você ser um ministro de Jesus, ser um despenseiro que deve ser achado fiel. Está lá na posição, na hora, quando manda ver o cara, bum, o cara manda ver. Amém? Atos 11, de 21 ao 24. Só para a gente, até o 25. Fala de Barnabé, era um bom, olha só, era um camarada bom, camarada cheio do Espírito Santo e fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aquele camarada, ele tinha uma pegada, ó, e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Mas é engraçado, através do ministério. E aqui fala sobre Barnabé, sobre um camarada, a gente já comentou aqui um pouquinho sobre de Chipre, a gente já comentou um pouquinho aqui, um camarada que essa palavra Chipre, bronze, e tinha minas de bronze, de cobre, e o pessoal ali tinha o camarada, esse camarada, ele quando ele encontra, quando ele conhece, sabe, passa a conhecer essa novidade de Deus, chamado Jesus Cristo, o Evangelho, o cara se rende, e a gente vai ver a trajetória de Barnabé, já falamos aqui um pouquinho sobre isso, um camarada modelo, um camarada de boa, um camarada que em todo o tempo ele estava ali, priorizou realmente o ministério, um camarada que conseguia fazer com que as pessoas enxergassem o Cristo através do seu ministério. E a Bíblia diz que pessoas se uniram ao Senhor, foram agregadas ali, chegaram através dele. Esse ministério, sabe, a gente precisa de exercer, sabe, todos os dias, a ponto das pessoas olharem para mim e para você e falar assim, pô, eu quero ser igual esse camarada. Eu quero andar com esse camarada, eu quero ir para onde ele vai, eu quero ir para onde essa mulher vai, eu quero ser igual esse camarada assim. Não vai ser igual, porque tem o ministério dele, mas é assim, a pessoa, né? Isso é demais. Quando eu fiquei assim, nesse relato aí do rapaz que foi lá, ele no final ele disse, pô, me dá um abraço aqui. Eu falei, caramba, cara, assim, conheci o cara naquele café, uma tardinha, quase noite. O falecido estava lá. O ex, sabe? Tipo assim, ele é falecido, você morreu. Sabe, cara, eu tenho que crer dessa maneira, eu tenho que pensar dessa maneira. Agora eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar. E a gente fecha então aqui dizendo isso. Atos 11, 25. Então, um verdadeiro despenseiro busca as pessoas. Barnabé foi procurar Paulo. Está dizendo ali. Então, nós somos as ferramentas que devem estar realmente em busca desses. Pô, tem aí fora aí, a gente vê filmes, Caçador de Recompensa, Busca Implacável, mas não sei o que lá,
a perseguição da não sei da onde. Mas quem já viu o filme? Não tem? Sempre mostrando alguém atrás de alguém. Cara, só o crente que não quer no sentido de alcançar ninguém. Pô, a gente tem que mudar isso. Tem que mudar esse pensamento. Tem que sair intencionalmente. Eu já falei aqui que... Procurando mesmo, né? Procurando aí, ó. Cara, vocês vão... Procura. E a gente... O crente está perdendo. Não vai atrás, não busca, nem sabe mais. Não, a gente tem que começar a buscar. A gente tem que começar a caçar no bom sentido, sabe? Trazer mesmo, sabe? Caçadores de almas perdidas mesmo, literalmente. Aleluia. É esquisito assim, mas é verdade. A gente precisa disso, irmãos. Precisa de colocar o ministério à prova todos os dias. E vou te falar, isso não vai acontecer assim dentro do tempo, geladinho, não, vai ser no dia a dia. É o teu vizinho, aquele cri-cri, aquele cara só misericórdia, né? É aquele que você vai mudar a tua estratégia, sabe? É aquele marido, é aquela esposa que não está nem aí, o cara está lá, ou a mulher está, não, para de sofrer. Não precisa sofrer por isso, é só se posicionar. Se posicione e continue colocando o ministério à prova no sentido de ser fiel, sem encontrar alguém que conhece os mistérios de Deus, ou seja, que hoje tem essa relação forte com o Pai, sabe o que vai fazer, sabe como é que vai fazer. Marcão, o carro já está resolvido. O questão do carro. Para você ver, né? Então, a gente precisa disso. Eu quero encerrar aqui compartilhando isso com vocês. Isso que eu digo é o seguinte. Esse movimento que a gente está vivendo hoje, essa correria de preocupações, do sistema, disso, que toda hora é uma novidade. Cara, aquela ligar meu celular, a conta vem não sei o quê, a conta d'água, veio R$800 a conta de água aqui. Eu falei, não, essa água é de Golias, não quero saber disso aqui não. É da água do Rio ou do Filisteu? Mudou a empresa? Pô, não é possível. Não, eu vou quantas vezes for lá e a gente está brigando e está pagando. Tipo assim, sabe? Então tudo isso para tirar você do foco, para tirar você do equilíbrio. Eu quero te dizer isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Trabalhe isso, o teu equilíbrio. Sabe? Lembre-se de quem você é em Deus. Lembre-se do Deus que você serve, que está sobre a sua vida, que é o socorro bem presente no momento da angústia, sabe, aquele que não te deixa na pista sem vendo navio. Isso não existe, isso nunca vai acontecer. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus está contigo. Não abre espaço para a dificuldade, para você mergulhar na dificuldade. Deixa a dificuldade lá, segue o teu caminho, o teu ministério, faça o que você tem que fazer, o que você tem ouvido e recebido de Deus. Não dá para negociar toda hora um negocinho. Se ficar preso a negocinho, tu vai ficar um negocinho. Segue em frente, olhe para o Senhor Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu me lembro disso, sabe, começar a toda hora que vem uma situação, cara, deixa a situação. O que você tem que fazer? Faz o que você tem que fazer. Amém. Esses dias aí, tu vê, né, Marcão, aquela situação de boa mesmo, né? Marcão foi dar uma ré, né, Marcão? Com a Kombi da igreja e pegou o carro do Marcelo. Tudo aconteceu aqui. Aí eu ouvi um barulho, eu pensei que era da oficina do lado. Eu fui lá para a igreja e daqui a pouco o Marcão me liga. Marcelo, chega aqui, aqui no portão. Aí eu pensando, né? Será que ele passa muita moto, né? Ele foi sair, podia acontecer. Aí o Marcão, mano, não vi teu carro com a Kombi. Afundou a porta. Aconteceu aqui. Aí o Marcão todo para. Eu falei, Marcão, se adianta, Marcão. Se adianta aí, cara. Você vai lá que tinha um negócio. Se adianta aí, depois a gente vê isso aí e tal. Deus é muito bom. Sabe, numa boa, fui fazer o que tinha que fazer. Cara, eu estou falando aqui com vocês diante de Deus. Tá? Né, de historinha aqui, pá. Deixei correr. Aí fui na quarta-feira lá no profissional, ele falou assim, não dá para fazer hoje aqui não, vem amanhã, quinta-feira. Quinta-feira ele foi lá e desamassou o pó, nem parece que o carro tomou uma bolachada daquela.
Cara, assim, consertou o carro e segunda eu vou dar uma tintazinha para não ficar, né? 80 por hora, não dá nem para ver o defeito, mas tem que pintar. Mas o que eu quero dizer isso, eu trouxe isso aqui, vamos ficar de pé, é o exercício dessa tranquilidade que a gente está falando aqui. Que você pode, eu posso, eu quero isso para a minha vida. Sabe para quê? Para poder exercer o meu ministério com confiança, com tranquilidade. Não desespero, não magoado, com a cabeça cheia, e não sei o quê, querendo quase que morrer. Mano, repreende isso. As coisas vão acontecer. Os desencontros, sabe, eles vão ocorrer, não adianta, cara. Vão ocorrer, cara, não adianta. Sabe, nem tudo aquilo que a gente projeta, espera, vai acontecer da nossa maneira. Mas a gente tem que olhar para o Senhor, porque nós somos do Senhor. E despenseiro vivo, hoje, realmente, ele olha para o Senhor e não se abate com isso, porque estamos envolvidos numa grande obra e a gente precisa dar uma resposta para isso. Então, guarde a sua mente, trabalhe o seu emocional, sabe, regue a sua mente com essa palavra e com algumas atitudes estratégicas que a gente precisa. Foge disso, não abrace aquilo que não é para você abraçar, não fica nessa não, para você poder estar inteiro e você fazer a vontade de Deus e cumprir o teu ministério. Amém? Quantos entenderam isso? Amém? Amém? Vamos orar então? Amém, Marcão? A gente vai encerrar aqui orando. Amém? Estou muito animado, né, em Deus, para a gente estar caminhando aí nessa visão de cuidar mais. E eu sempre estou falando assim, eu estou cuidando mais da minha vida e tendo essas observações que a gente está falando aqui, esses cuidado, sabe? Tem gente que gosta de chegar assim, botar um caminhão pesado no teu colo e você achar que tem que segurar. Você não tem que segurar não, cuidado. Opa, cuidado, tem gente que é especialista em fazer isso. Pega assim com aquela viola pesada e bota assim para você. Mano, cuidado que essa viola não é sua. Você toca a viola, então não é sua. Então não vai nessa, porque senão não sobra nada para você, para você poder atender ao Senhor. Não se deixe atrapalhar por nada disso. Cabeça boa, olhando para o céu, olhando para o Senhor Jesus e seguindo em frente e sabendo que o trabalho está aí, porque vale a pena, porque todo tempo o Senhor vai nos dar oportunidade para isso. Eu quero orar com você, se você te desafiar assim, não sei como é que você está hoje aqui, mas é um ambiente muito bom para isso. Se você quer realmente, durante essa jornada de 2026, aí, o tempo que Deus lhe permitir, de você operar como um ministro de Jesus Cristo, conforme diz a palavra ali, sabe, como um despenseiro, alguém que pode compartilhar e deve compartilhar com o outro, de tudo aquilo que você tem recebido de Deus, mas você talvez esteja acanhado, está desanimado, está um pouquinho frustrado, está um pouquinho decepcionado. Eu quero te convidar nessa noite a você sair do seu lugar, se você quiser, vir aqui à frente, a gente quer orar com você, para você estar, como diz aí fora, arrebentando, mas no bom sentido, sabe, não para ficar besta, mas para você falar assim, poxa, eu não vou me permitir isso não vou me curvar isso não. Aleluia, Deus está interessado em você, meu irmão. Deus quer te usar poderosamente. Aleluia. Sabe? Mas Ele quer que você esteja inteiro para fazer isso. E você pode. Deus vai colocar pessoas na sua vida, sabe? Tipo assim, de repente, e você vai precisar estar acordado, porque você vai ver assim, caramba, é Deus. Eu tenho algo de Deus, porque eu sou despenseiro. Deus me chamou para isso. Amém?